Olá, amiguinhos e amiguinhas, como vão? Estamos aqui com mais um vídeo do seu canal Cinema Félix. Hoje vamos continuar a nossa saga do horror dos anos 90, destacando o ano de 93 com muita alegria. Mas antes, eu peço a vocês que se inscrevam no canal, quem ainda não se inscreveu, clique no sininho para receber nossas notificações e dê aquele like para o YouTube recomendar mais nossos vídeos, tá ok? Então agora, eis o vídeo que é feito para vocês. O Silêncio do Lago, de George Sluizer, um eficiente thriller que foi refilmado pelo mesmo diretor pouco tempo depois da sua estreia na Europa, com atores norte-americanos. Na primeira parte do filme nós vemos um jovem casal, que é interpretado por Kiefer Sutherland e Sandra Bullock, dos atores muito conhecidos, que estão numa idílica viagem ao campo, uma viagem perfeita, e de repente, do nada a mulher desaparece, some. Daí, anos depois, o psicopata responsável pelo desaparecimento da moça surge e começa um diabólico jogo com a personagem de Sutherland, que nunca se curou do trauma do desaparecimento da namorada. E aí que realmente o horror começa. O Anjo Malvado, de Joseph Ruben. O astro infantil Macaulay Culkin, ele foi um fenômeno de popularidade, quem se lembra, e de bilheteria no início dos anos 90, com os blockbusters mundiais, o Esqueceram de Mim, que teve um e teve o 2, e teve o filme O Anjo Malvado, que ele tem uma sua grande performance dramática, como um menino diabólico, e que aos poucos começa a mostrar sua face mais terrível. Ele é um clássico do subgênero Evil Kids, crianças perversas, assassinas, que tem muitos títulos produzidos, e tem muitos fãs, pessoal que curte esse tipo de filme. A sequência final no penhasco, diante do mar, é antológica e perturbadora. The Untold Story, de Danny Lee e Herman Yao. O cinema extremo asiático é um dos subgêneros mais brutais, e polêmicos do horror cinematográfico. Tem coisas pesadíssimas, O Herman Yao é um dos seus grandes representantes, A crueza das suas obras, ela é muito chocante, Filmes como o Ebola Syndrome, e The Untold Story são ótimos exemplos, disso. A história real de um cozinheiro serial killer, ela tem detalhes tão aterradores que deveria ter ficado somente na ficção, e não na realidade. Mas, infelizmente, esse filme é baseado em fatos reais. A sequência de extermínio de uma família inteira é uma das coisas mais chocantes que o cinema já mostrou até hoje. Os Invasores de Corpos, a invasão continua, de Abel Ferrara, segunda versão do clássico original de 1956, que foi dirigido por Don Siegel, e tem nessa releitura de 93 a direção do emblemático Abel Ferrara, o homem que nos deu o Assassino da Furadeira, maravilhoso. A ambientação da história é numa base militar, onde vivem também as famílias de muitos soldados. A invasão alienígena, a metamorfose dos corpos, tudo é mostrado de maneira muito original. A questão do militarismo, e a condição de quase zumbis, delatores das criaturas, aparece como uma alegoria subversiva, e muito atual, do estado de coisas que vivemos no mundo hoje, principalmente nos Estados Unidos. A Metade Negra, de George A. Romero. Mais uma adaptação da obra de Stephen King, dessa vez levado às telas pelas mãos de um mestre, o George Romero. Ele conta a história de um famoso e renomado escritor que, quando criança, fez uma cirurgia para retirar um tumor, e só que, na verdade, ele descobre que tal tumor não era um tumor, era uma coisa mais barra pesada, do que um tumor, uma coisa mais perturbadora. Paralelamente, ele escreve romances pulp, romances baratos, com histórias baratas de horror, de suspense, coisas de exploitation, com um pseudônimo, e após ser chantageado para que essa identidade de autor pulp seja revelada, ele enterra o projeto, acaba com esse projeto. Só que crimes brutais passam a acontecer e ele se torna suspeito. Aí começa aquele jogo de horror, aquele pesadelo todo que só o Stephen King sabe criar, essas tramas. A Volta dos Mortos-Vivos 3, de Brian Usna. Esse é o terceiro exemplar da série iniciada em 85, mas pouco celebrado pelos fãs que o cultuam muito o primeiro, principalmente, e um pouco o segundo. Os projetos secretos dos militares para trazer os mortos de volta à vida estão presentes de novo, Aliás, isso é um clássico em muitos filmes de zumbi. Um jovem casal que descobre essas experiências sofre um acidente de moto e a menina perde a vida.
Morre. Aí, por amor, seu namorado vai usar os recursos do exército para trazê-la de volta à vida. E então o terror começa de verdade. Leprechaun, o Duende, de Mark Jones. Esse é o primeiro filme do tal Duende diabólico e vingativo que está atrás daqueles que roubaram seu ouro. Eu quero meu ouro, eu quero meu ouro. Já na abertura nós vemos o que acontece com um incauto que tentou trapacear a criatura do folclore irlandês. Então se passam 10 anos, né? E o filme é muito divertido, né? Mostrando o que passa a acontecer depois. A caracterização tosca do Leprechaun é uma de suas qualidades, junto com os efeitos artesanais gore. A Jennifer Aniston, ela tá nos seus primeiros trabalhos como protagonista no filme. É muito legal esse primeiro filme do Leprechaun, muito legal mesmo. Jason vai para o inferno, a última sexta-feira 13, de Adam Marcus. O mais estranho e surpreendente de todos os filmes da franquia Sexta-feira 13. Nesse episódio, muitas dúvidas e mistérios sobre o assassino imortal de Crystal Lake, que é aquele que nunca morre, e eles começam a ser revelados, né? A sequência de abertura é muito legal, é sensacional, e todo o horror de costume da franquia é subvertido graças a uma revelação de como funciona realmente a imortalidade do Jason, né? Os sustos e as mortes estão presentes, claro, né? Mas esse filme, além das coisas se resolverem, né? Um outro assassino famoso de slashers faz uma inusitada participação especial, vamos dizer assim. Carnossauro, de Adam Simon e Darren Maloney. Essa produção do genial mestre Roger Corman é uma espécie de versão mais violenta e feita com poucos recursos de O Parque dos Dinossauros, que estava bombando na época. A trama é bem semelhante, nós vemos os lagartos sendo modificados geneticamente, se transformando em monstros, né? A sequência em que o monstro ataca um bando de hippies vegetarianos é simplesmente hilária. Teve uma continuação e um terceiro filme temático, todos de baixo orçamento, tudo com o orçamento que eles tinham já de início, ele conseguiu desdobrar em 3 filmes. Shram, de Jörg Buttgereit, o polêmico, maravilhoso, o maldito diretor de Necromantic 1 e 2 e de Der Todesking, o Rei da Morte, né? Levou para as telas uma perturbadora biografia do notório serial killer Lothar Schramm. O Buttgereit, ele vai além e mergulha de forma radical na mente desse psicopata, da sua vida repleta de miséria, de traumas múltiplos, variados. É um filme de extremos, para espectadores extremos, iniciados nessas narrativas abissais, onde os nossos olhos são testemunhas imóveis da mais sangrenta barbárie. E esse filme ele tem uma sequência inacreditável de mutilação genital. É barra pesada esse filme. Trilogia do Terror, de John Carpenter, Tobe Hooper e Larry Selkis. É uma popular antologia de contos de horror variados, dirigidos por experts no assunto. É muito conhecido esse filme. Na primeira história contada, nós vemos os horrores de uma jovem que vive um pesadelo em sua primeira noite de trabalho, no turno da madrugada, de uma loja de conveniências, né, dessas que tem impostos de gasolina. E depois nós vemos os resultados macabros de um transplante nos olhos, e também tem a história do tiozão que não aceita ser careca e parte para um estranho tratamento de controle de calvície. É muito divertido esse filme, vale a pena para quem ainda não viu. Corrosão, ameaça em seu corpo, Body Melt, de Philip Brophy. Esse filme é pura diversão. Ele é um exemplo das produções estranhas e geniais que só a Austrália sabe fazer. É um laboratório está lançando um novo medicamento revolucionário que parece causar uns efeitos colaterais meio estranhos, né? Com direito a gosmas verdes, numa citação à nossa querida Troma, e mutações bizarras dos corpos. Esse filme, ele é uma espécie de mistura do universo Troma, né? Que eu já citei, e do universo dos primeiros filmes do David Cronenberg. É tipo Shivers, Rabid, esse tipo de coisa. Absolutamente imperdível.
Necronomicon, o livro proibido dos mortos, de Christoph Gans e Shuzuki Kaneko. Nesse filme, com uma produção acima da média, nós vemos a busca do fascínio, pelo Necronomicon, o livro dos mortos, que foi imortalizado pelo mestre maravilhoso do horror cósmico, o Sr. H.P. Lovecraft. Na trama, ele se encontra sob a guarda de um grupo de monges em uma antiga biblioteca, e daí começa então uma jornada alucinada e com muitos desdobramentos, reviravoltas, tendo o Necronomicon como centro de tudo. Uma das muitas adaptações para o cinema do universo Lovecraftiano, que tem muitos fãs, até as pessoas pedem muito que se fale de Lovecraft, e em breve faremos um vídeo mais específico sobre Lovecraft, aguardem, e tem muitos bons resultados esse filme. Trauma, de Dario Argento. Esse é um filme do Mestre Argento que foi rodado nos Estados Unidos. Ele foi protagonizado por Asia Argento, sua filha, e tem a participação muito especial da Piper Laurie, a eterna mãe da Carrie, do filme de 76, do Red de Palma. Um misterioso assassino está arrancando cabeças de enfermeiras, médicos. No centro da trama, a perturbada Aura, interpretada por Asia Argento, cuja família parece esconder segredos perturbadores do passado. Olha, gente, é triste dizer, mas talvez ele seja o último grande filme de Argento para o cinema. Realmente, triste isso, mas foi o último filme que ele fez algo assim, com todo o estilo dele, toda a sua autoria mesmo, pulsante do início ao fim. Cronos, de Guillermo del Toro. Esse é um filme sobre vampiros diferente de tudo que vocês já viram. E o vampirismo ele tem outra nomenclatura, outra conformação, tudo. Ele é muito diferente. Esse é o primeiro longa do hoje idolatrado, oscarizado Guillermo del Toro, ainda no México. A introdução do filme mostra um alquimista em Veracruz, no México, no ano de 1536, que descobre um mecanismo que controla o tempo chamado Cronos. Aí, séculos depois, o tal mecanismo é acidentalmente descoberto e as consequências dessa descoberta mudaram a vida de todos, É um filme de imagens inesquecíveis, muito bonitas, muito fortes, marcantes, onde o Del Toro já deixa claro o seu talento e a sua grandiosa e profunda cultura cinematográfica, principalmente uma cultura cinematográfica de gênero, as suas obsessões com relação aos insetos, uma série de coisas. E esse filme foi o seu cartão de visitas que fez com que Hollywood o chamasse em seguida para dirigir o Mutação. Aí o resto todo mundo sabe o que aconteceu. Ele fez Hellboy, até chegar a Forma d'Água e tudo que ele fez, É um filme maravilhoso, Cronos. Vale a pena conhecer. Então é isso. Muito obrigado por tudo. Compartilhem o vídeo, comentem na seção de comentários. Quero saber o retorno de vocês, deem sugestões, críticas. Coloquem tudo o que vocês quiserem ali. E muito obrigado pelos retornos que estamos tendo. Agradeço de coração, tá ok? E em breve teremos o ano de 94 dando prosseguimento à nossa saga, ok? Tchau!